Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, como temos feito aí semanalmente, eu quero lembrar os irmãos que, além dessas videoaulas, nós disponibilizamos também um material adicional. Nós disponibilizamos também para apoio nos estudos um esboço escrito de cada uma das lições também, em formato PDF. E caso os irmãos tenham interesse nesse material adicional, nós estaremos deixando o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais e o link vai estar ali. E caso algum irmão prefira receber esses esboços em PDF por e-mail, é só nos informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo aí esses esboços. E eu lembro aos irmãos que todos os materiais que são disponibilizados para apoio nos estudos da EBD, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero ainda aproveitar para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E peço também para os irmãos que compartilhem os nossos vídeos, os nossos esboços através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste segundo trimestre de 2017, o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. E a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Bom, vamos ver então quais são os tópicos que nós estaremos abordando nesta videoaula, conforme a distribuição dos tópicos da revista dos irmãos também. Então, primeiramente, nós temos aí uma introdução. Depois, no primeiro subtópico, nós teremos quem era Jacó. E dentro deste tópico, nós teremos 3 subtópicos. O filho mais novo de Isaac, o preferido de sua mãe, o preferido de Deus. Depois, no segundo tópico, a direção de Deus na vida de Jacó. Neste tópico, teremos 2 subtópicos. A visão da escada que tocava o céu e a coluna em Betel. E no terceiro tópico, aspectos do caráter de Jacó. E nesse terceiro tópico teremos aí 3 subtópicos. Antes do seu encontro com Deus, depois do seu encontro com Deus e no seu encontro com Esaú. E por fim, teremos aí uma mensagem de conclusão. Então vamos agora aí à nossa introdução. Muito bem. Todos nós sabemos que Deus, ele tinha um projeto. E para que esse projeto se cumprisse, ele escolheu um homem chamado Abraão, que juntamente com a sua esposa, eles seriam o ponto inicial, seriam o ponto de partida para que esse projeto de Deus viesse a se cumprir. Porque de Abraão sairia uma família, sairia uma raça que representaria os interesses de Deus na terra, ou seja, sairia dali um povo escolhido. E Deus, então, ele diz para Abraão sair da sua casa e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E pela obediência de Abraão, Deus então prometeu que faria dele uma grande nação. Só que Abraão e a sua esposa, eles eram avançados em idade e eles não tinham herdeiros, eles não tinham filhos. E, além disso, Sara, que era a esposa de Abraão, ela ainda era estéril. Enfim, passou-se o tempo e como Sara ela não tinha dado nenhum filho para Abraão, mesmo com a promessa de Deus, Sara então ela resolve fazer uso de um costume que existia naquela época. Quando uma mulher ela não podia dar filhos para o seu marido, ela podia fazer o seguinte, ela podia dar a sua escrava e com a escrava o marido ia ter filhos. E esses filhos seriam filhos do marido e da esposa, e não da escrava que gerou os filhos. Então assim Sara o fez. Ela pegou e deu sua escrava, chamada Agar, para que se relacionasse com Abraão, para que ela desse filhos para eles. E após o parto, esses filhos seriam de Abraão e de Sara. E com Agar, Abraão teve o seu primeiro filho, chamado Ismael. Então nós vemos aqui, irmãos, que Abraão, ele se precipitou depois que ele seguiu a orientação da sua esposa. Ele se precipitou. Bom, mas enfim, o objetivo não é falar dessa precipitação de Abraão. Então Deus, ele cumpriu a sua promessa e ele abriu a madre de Sara
E Sara também deu um filho para Abraão. Esse filho se chamou Isaque. Isaque é o filho da promessa. E Isaque, futuramente, aí se casou com Rebeca, e Rebeca também, a mesma coisa que, mesmo problema que Sara tinha, ela tinha também. Rebeca também, ela era estéril. E Isaac, ele orou durante 20 anos para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E Deus, ele atendeu o seu pedido e abriu a madre da sua esposa. Então nasceram os gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó, irmãos, teve seu nome aí mudado por Deus para Israel. Jacó, ele conheceu uma moça chamada Raquel, que era filha de um tio seu, era filha de um tio chamado Labão. E ele se apaixonou por ela. E Jacó, ele amava Raquel, só que ele não tinha como pagar o dote por Raquel, pagar o dote para o seu tio Labão. Então ele fez um acordo com o tio dele. Ele falou o seguinte: olha, eu trabalho para você durante 7 anos e em troca você deixa eu me casar com Raquel. E após os 7 anos, irmãos, Labão, o que ele fez? Ele enganou Jacó. E na lua de mel, ao invés de dar Raquel, que era sua filha mais nova, para ele, que era quem ele amava, ele deu a Jacó a sua filha mais velha, que se chamava Leia. E aí Jacó, no dia seguinte, ele foi reclamar com Labão sobre o fato dele ter feito aquilo. E Labão disse que não podia dar a sua filha mais nova no lugar da sua primogênita. Enfim, devido a isso, Jacó, então, ele acabou se casando com Leia, que era a filha mais velha do seu tio Labão. E Leia, ela tinha uma escrava chamada Zilpa. Então Jacó ele fez um novo acordo com Labão para se casar com Raquel. E aí ele trabalhou durante mais 7 anos para Labão para se casar com Raquel. Só que ele não precisou trabalhar os 7 para se casar com Raquel. Ele se casou com ela com o compromisso de ficar ali mais 7 anos trabalhando. Então Jacó ele se casou também com Raquel. E Raquel também, a mesma coisa que aconteceu com Sara, que aconteceu com Rebeca, aconteceu com Raquel também. Ela também era estéril. E Raquel, ela tinha uma serva também, ela tinha uma escrava que se chamava Bila. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jacó, ele amava mais a Raquel. E isso fez com que Leia ficasse triste. E vendo a tristeza de Leia, Deus então fez o quê? Ele abriu a madre de Leia e deu a ela deu à luz a 4 filhos: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Com isso, irmãos, Leia, ela pensou que Jacó, pelo fato dela ter dado esses 4 filhos a ele, que ele passaria a amar mais ela do que a irmã Raquel. Justamente pelo fato de Raquel não conseguir dar filhos a ele. E pelo fato de Raquel não conseguir dar filhos para Jacó, ela fez o quê? Ela fez a mesma coisa que Sara tinha feito com Abraão. Ela pegou e deu a sua serva Bila para que ela desse filhos para Jacó. E com Bila, Jacó teve 2 filhos, Dan e Naphtali. E Leia, quando viu isso, o que ela fez? Ela pegou e fez a mesma coisa. Ela pegou sua escrava Zilpa e também fez com que ela tivesse filhos com Jacó. E com Zilpa, Jacó teve mais 2 filhos, Gade e Azer. E se não bastasse, irmãos, Deus ainda abriu de novo a madre de Leia e ela deu mais 2 filhos para Jacó, Issacar e Zebulon. E além dos 2 filhos, ainda deu uma filha chamada Diná. Então a Bíblia diz que Deus ele se lembrou de Raquel e aí Deus abriu a madre dela também e aí ela deu 2 filhos para Jacó. Esses 2 filhos foram José e Benjamim. Então, irmãos, desses filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado aí para Israel, desses filhos é que surgiram as chamadas 12 tribos de Israel. Tá? Diná, pelo fato de ser mulher, não foi contada como uma das tribos. A Bíblia nos diz, lá no livro de Josué e de Números, que Levi também não foi contado como tribo, e José também não foi. E no lugar deles, foram contadas como tribos, foram contados aí os 2 filhos de José, que foram Efraim e Manassés. Tá? Então nós temos aí as 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naphtali, Benjamim, Efraim e Manassés.
Enfim, essa foi aí a nossa introdução, apenas para os irmãos verem aí como foi a genealogia, né? Tudo começou ali com o patriarca Abraão, depois que Deus já tinha esse projeto, né? Ele foi o primeiro patriarca, e dali até Jacó, de onde vieram as 12 tribos de Israel, de onde veio aí o povo escolhido por Deus. Bom, vamos então agora ao nosso primeiro tópico. Quem era Jacó? E no primeiro subtópico, o filho mais novo de Isaac. Bom, irmãos, como nós já comentamos na introdução, Isaac e Rebeca, eles tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, irmãos, eles eram gêmeos, tá? Eles eram irmãos gêmeos. E ambos, tanto Esaú quanto Jacó, eles foram um milagre de Deus. Por quê? Porque conforme nós já comentamos também, Rebeca, ela era estéril, assim como a esposa de Abraão também foi estéril, assim como uma das esposas, uma das futuras esposas de Jacó também seria estéril. Só que, lembrando, porque nós já comentamos isso em outra videoaula, ao invés de se precipitar, como fez Abraão, Isaac ele agiu de forma diferente. Ele esperou durante 20 anos para que a sua esposa Rebeca lhe desse filhos. Durante este período, Isaac ele orou para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E assim aconteceu. Então, o nascimento dos irmãos gêmeos aí, Esaú e Jacó, foi um milagre da parte de Deus. Por quê? Porque, humanamente falando, Rebeca não tinha condições de dar filhos para Isaac, pelo fato de ser estéril. Tá? E isso conforme Gênesis 25, 21, que diz: E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então ela deu à luz a dois filhos, irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. E apesar, irmãos, de serem gêmeos, eles eram muito diferentes, né, um do outro aí, em diversos aspectos. Esaú, ele tinha uma inclinação para o campo, como diz o comentarista desse trimestre. Ele tinha essa inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Já seu irmão Jacó, ele era mais voltado para ficar em casa, para a vida doméstica. E uma outra coisa interessante que é importante saber aqui, Esaú, ele nasceu primeiro. Então, ele era o filho que tinha o direito à primogenitura. A primogenitura, irmãos, era o direito que cabia ao primeiro filho. Conforme nós vemos lá em Deuteronômio, o primogênito ele tinha sempre o dobro da herança, ele tinha sempre a porção dobrada e tinha também o direito de assumir a liderança do seu pai sobre o grupo também, né, quando o pai viesse a falecer, conforme 2 Reis. Tá? Então, Esaú ele era mais voltado para a caça e vida pastoril, uma vida no campo, e Jacó era mais para a vida doméstica. E Esaú ele nasceu primeiro, então ele tinha o direito à primogenitura. Agora vejam, irmãos, o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Então os filhos lutavam dentro dela. Dela quem? De Rebeca, ou seja, os irmãos Esaú e Jacó, eles lutavam dentro do ventre de Rebeca. Então ela foi perguntar ao Senhor o porquê daquilo. Nós vamos ver um pouco mais adiante qual foi a resposta do Senhor para ela. Em Gênesis 25, nos versículos 24 a 26, nós temos: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então reparem, irmãos, que Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu em seguida. Jacó ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E esses versículos que foram lidos dizem também que Esaú ele era peludo, e por isso que ele teve esse nome, porque Esaú, o nome Esaú significa coberto de pelos. E o seu irmão, Jacó,
ele teve esse nome porque Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou significa também suplantador. Irmão, suplantador é aquele que suplanta. Suplantar é o mesmo que sobrepujar. Tá? Então, Jacó tem esses dois significados. Então, enfim, Jacó era o filho mais novo de Isaac, irmão gêmeo de Esaú, nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, e ele era mais voltado a uma vida doméstica. Agora, no segundo subtópico, o preferido de sua mãe. Olha o que a Bíblia nos diz em Gênesis 25, 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Repare, irmãos, que Isaac ele gostava mais de Esaú e Rebeca ela gostava mais de Jacó. Tá? Então aqui nós temos um grande problema, o problema da chamada predileção, ou de se ter filhos prediletos. Isaac ele tinha preferência por Esaú e Rebeca ela tinha preferência por Jacó. Irmãos, o correto, quando um casal tem filhos, tem mais de um filho, é que não exista um filho ou uma filha predileta. Mas caso venha acontecer, caso exista um filho predileto, os pais eles não devem nunca demonstrar isso. Por quê? Porque o filho que não for predileto, ele pode ter ou gerar uma série de problemas. Ele pode se sentir rejeitado, ele pode se revoltar, ele pode, por exemplo, ficar deprimido, sentir inveja do filho predileto, que é o seu irmão, e pode até talvez querer prejudicá-lo aí futuramente, tá? Então isso é um grande problema. Enfim, Isaac e Rebeca, eles tinham aí suas predileções, eles tinham seus filhos prediletos. Isaac ele preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, como o subtítulo diz, o preferido de sua mãe. Então Jacó, ele era o preferido de Rebeca. E uma coisa interessante, irmãos, Jacó, ele acabou cometendo o mesmo erro do seu pai. Mesmo ele tendo a experiência, Jacó tendo a experiência, sabendo o quão ruim era aquele fato do seu pai preferir seu irmão Esaú, mesmo ele sentindo na pele que aquilo era ruim, ele acabou cometendo o mesmo quando ele se tornou pai. Os irmãos sabem que Jacó, quando ele se tornou pai, ele passou a gostar mais de José do que dos outros irmãos. Por quê? Porque José ele era o primeiro filho da mulher que ele amava, ou seja, foi o primeiro filho que ele teve com Raquel. Então ele passou a gostar mais de José, assim como Isaac gostava mais de Esaú. Então ele acabou cometendo o mesmo erro que o seu pai. Então, enfim, irmãos, o recado aqui é que Rebeca amava mais a Jacó. Ela preferia Jacó. A Bíblia nos diz que ela preferia Jacó e que Jacó era um varão simples, como diz a Bíblia, que ele habitava em tendas. Enfim, pelo fato dela ter essa preferência por Jacó, nós vamos ver mais adiante que ela acabou usando de astúcia, ela traçou um plano para que Jacó ele recebesse a bênção de Isaac, ao invés de Esaú receber. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. E olha só o que a Bíblia nos diz em Gênesis 27, de 6 a 10. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então, irmãos, quando Isaac ele quis dar a bênção para Esaú, que era o primogênito, Rebeca, ela chamou Jacó, por quê? Porque ele era o preferido dela. Chamou Jacó e explicou aquilo para ele, que seu pai
tinha falado com Esaú que ia dar a bênção para ele, que era para ele caçar e preparar um guisado para ele, enfim. E Rebeca disse isso para Jacó e induziu Jacó, né, a enganar o seu pai Isaac. Irmãos, Isaac ele já era muito velho naquela ocasião e ele já não enxergava mais tão bem, ele não enxergava direito. E Isaac, então, ele chamou Esaú e disse, olha, você vai sair, você vai caçar e depois você vai fazer um guisado para mim, para que eu possa comer e que em seguida, depois disso, eu vou te abençoar, eu vou te dar a minha bênção. E Rebeca, quando ouviu isso, ela falou com Jacó, ela falou para ele pegar alguns animais do rebanho para trazer para ela que ela ia fazer um guisado e que Jacó ia levar esse guisado para Isaac como se fosse Esaú, para que ele recebesse a bênção no lugar do seu irmão. E aí a Bíblia diz que Rebeca colocou um casaco de Esaú em Jacó e cobriu as suas mãos e o seu pescoço com pelos de cabrito, para que ele se parecesse com Esaú. Por quê? Porque como nós vimos num outro slide, Esaú ele era peludo e Jacó não era. Então, para poder enganar o seu pai, ela cobriu ele de pelos. Veja, irmãos, Jacó ele sabia que isso era errado. Só que mesmo assim ele acabou concordando com a sua mãe. Irmãos, um filho ele tem sim que honrar os seus pais, mas ele não pode compactuar com nenhum tipo de trapaça. Enfim, Jacó ele enganou Isaac e Isaac o abençoou. Agora, Esaú, quando ele voltou, porque ele saiu para fazer o que o pai dele tinha mandado, e quando ele foi se encontrar com seu pai Isaac, ele descobriu tudo aquilo que tinha acontecido, eu estou resumindo aqui a história, e então ele passou a sentir ódio do seu irmão, ele passou a sentir ódio de Jacó. E Esaú então disse que assim que seu pai morresse, que passasse aquele período de luta, ele ia matar o seu irmão por causa disso. E Jacó, então, por orientação da sua mãe, o que ele fez? Ele teve que fugir para que ele não morresse. Enfim, irmãos, reparem que Jacó ele era o preferido de Rebeca. Novamente, esse é o ponto central deste subtópico. Ele era o preferido de Rebeca a ponto dela traçar um plano para enganar o seu marido Isaac e ainda alertou Jacó para que ele fugisse de modo que ele não morresse por causa do ódio de Esaú quando Jacó ele tomou a bênção ali no lugar do seu irmão. Mais adiante nós vamos voltar novamente nesse tema para poder debater um pouco mais ele. O objetivo aqui é apenas cumprir, né, o propósito desse tópico, que o título é O Preferido de Sua Mãe. Então, nós vimos aqui várias evidências bíblicas de que Jacó era o preferido de Rebeca. Avançando agora ao terceiro subtópico, o preferido de Deus. Então, olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Irmãos, conforme nós tínhamos comentado, os dois irmãos, Esaú e Jacó, eles estavam lutando no ventre de Rebeca e ela foi perguntar a Deus o porquê daquilo. E nesse versículo que foi lido, Gênesis 25, 23, nós temos a resposta de Deus a esse questionamento de Rebeca. Reparem que Deus diz que o maior iria servir ao menor, ou em outra tradução, que o mais velho seria dominado pelo mais moço. Então Jacó, ele tinha sido escolhido por Deus. Mas, irmãos, essa escolha não foi por causa de qualquer tipo de obra que ele possa ter feito. Até porque essa escolha aconteceu quando ele nem tinha nascido ainda. Aconteceu quando ele ainda estava no ventre da mãe dele. Deus, muitas das vezes, ele escolhe pessoas no ventre da mãe ainda, antes de nascer. Então não existe nenhum mérito, nenhum tipo de mérito de Jacó pelo fato, para que ele fosse escolhido por Deus. E nós temos uma confirmação disso lá no livro de Romanos, no capítulo 9, nos versículos 10 a 12. Olha só. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, eles quem? Esaú e Jacó.
não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Então nós vemos aqui, irmãos, que isso foi um ato da soberania de Deus. Deus, ele escolhe, irmãos, quem ele quiser. Nos versículos que nós lemos em Romanos, nós vemos que houve uma eleição da parte de Deus. Agora, é importante deixar claro que essa eleição, ela não tem nenhuma relação com a salvação. A gente não está falando aqui de salvação. Tem muitas pessoas que associam com a salvação. Existe uma linha de pensamento que diz que a eleição, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, que é importante ficar claro aqui. Essa linha de pensamento diz que a eleição e a predestinação, elas se referem a uma escolha de Deus sobre quem vai ser e quem não vai ser salvo, tá? Ou, irmãos, em outras palavras, essa linha de pensamento diz que Deus, ele já escolheu quem vai ser salvo e esses que foram escolhidos, eles vão ser salvos não importa o que aconteça. E aqueles que não foram escolhidos ou que não foram eleitos, eles serão condenados. Não importa o que faça, eles não serão salvos. E essa linha de pensamento, irmãos, ela contradiz várias passagens bíblicas, como, por exemplo, 2 Timóteo 2,4, que diz que o Senhor quer que todos os homens se salvem. Ela contradiz passagem bíblica que diz que o sacrifício de Jesus Cristo foi para todos, obviamente para todos que creem. Enfim, irmãos, essa é uma linha de pensamento. Agora, a correta interpretação sobre a eleição e predestinação não é essa. Não é essa. Obviamente, irmãos, que Deus, na sua presciência, ele sabe quem é que vai aceitar Jesus e vai ser salvo e quem é que não vai ser salvo. Ele sabe disso. Agora, o fato dele saber de todas as coisas e permitir isso é diferente dele ordenar. O fato dele saber de antemão quem vai ser salvo e quem não vai, e ele permitir essa escolha, não significa que ele está ordenando quem vai e quem não vai. Saber de antemão é diferente de ordenar. E existe um estudo, irmãos, na Bíblia de Estudo Pentecostal, eu creio que vários dos irmãos tenham esta Bíblia, que esse estudo, nessa Bíblia, ele faz uma analogia explicando bem essa questão da eleição e predestinação. Tá? Então é uma analogia bastante interessante, os irmãos podem ver com detalhes esse estudo. Essa analogia ele explica bem essa questão toda. E a analogia de uma embarcação. Né? Essa analogia diz que é como um grande navio que estivesse viajando para o céu e que Deus ele escolhe esse navio. Esse navio representa quem? Representa a igreja. E esse navio ele tem um capitão, e o capitão desse navio é Jesus Cristo. O capitão desse navio, que é a igreja, é Jesus Cristo. E todos aqueles que quiserem entrar nesse navio, que quiserem estar nesse navio, eles podem fazer isso. Mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. E enquanto eles permanecerem no navio, eles vão estar entre os eleitos, porque a igreja ela é eleita. Então, enquanto estiver no navio, eles serão eleitos. E caso alguém abandone esse navio, ele vai deixar de estar entre os eleitos. E a predestinação, ela se refere ao destino desse navio. Ou seja, se refere àquilo que Deus preparou para quem permanece dentro desse navio. E Deus, ele convida todo mundo para entrar nesse navio que ele é eleito. Ele convida todo mundo a entrar nesse navio mediante a fé em Jesus Cristo. Enfim, aqui apenas um resumo. O objetivo não é falar sobre eleição e predestinação, até porque é um tema complexo que demandaria muitas horas de explanação. Mas o que eu quero deixar claro é que o fato de Jacó ter sido escolhido, ter sido eleito por Deus, devido à sua soberania, isso não tem nada a ver com salvação. Tá? Deus ele escolheu Jacó para um propósito, mas isso não tem nada a ver com eleição para a salvação. Mas enfim, finalizando aqui, nós havíamos falado que
Jacó ele era o preferido de sua mãe, e nós vimos que ele também foi o preferido de Deus, porque dentro do ventre de sua mãe ele já havia sido escolhido para dominar sobre o seu irmão, para que houvesse continuidade no plano de Deus que se iniciou lá com o patriarca Abraão. Agora avançando, continuando aí o nosso estudo, nós vamos para o segundo tópico, a direção de Deus na vida de Jacó. E o primeiro subtópico, a visão da escada que tocava o céu. Então olha só o que a Bíblia nos diz, irmão, sobre isso lá em Gênesis 28, de 10 a 12. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, irmãos, como nós comentamos, por medo do seu irmão Esaú, que tinha ficado com ódio pelo fato dele ter tomado a bênção de seu pai Isaac no lugar dele, né? Jacó ter tomado essa bênção no lugar de Esaú, por medo do seu irmão Esaú, Jacó ele fugiu de Berseba com destino a Harã, né? Por causa da orientação ali da sua mãe. E a Bíblia nos diz que Isaac, seu pai, ele abençoou a Jacó e disse que era para ele ir sim até Padã-Arã e que era para ele se casar com uma das filhas de Labão, um homem chamado Labão, que era tio de Jacó. Por quê? Porque ele era irmão de Rebeca, sua mãe. Aí aqui no mapa nós temos aí o trajeto que Jacó fez, ou seja, ele estava aqui, ó, em Berseba, aqui neste ponto que eu estou circulando aqui com o mouse, e foram quase 700 quilômetros que ele teve que andar até chegar aqui em cima, ó, aqui em Harã, né, em Padã Arã. Então foram quase 700 quilômetros que ele percorreu entre Berseba até Harã. Só que ele parou numa cidade, neste outro ponto aqui, ó, nesse segundo ponto, era uma cidade que se chamava Luz. E ali ele passou a noite, né? Uma cidade que se chamava Luz e depois passou a se chamar Betel, e nós vamos entender por que ela teve esse nome trocado para Betel. Mas enfim, ele parou naquela cidade e ele passou a noite ali. E a Bíblia diz, conforme nós lemos, que ele pegou uma pedra que tinha ali e ele usou essa pedra como travesseiro. E aí então ele adormeceu e ele teve um sonho, tá? E nesse sonho ele teve uma visão. Ele teve a visão de uma escada que saía da terra, e o topo dessa escada tocava lá nos céus. E nessa visão ele também viu que os anjos de Deus, eles subiam e desciam por essa escada. E além disso ele viu que Deus, ele estava em cima dessa escada. E ali então, Deus, ele falou com Jacó através dessa visão. Ele primeiramente se apresentou, né, como Deus do seu avô Abraão e como Deus do seu pai Isaac. E depois Deus ele transmitiu, né, ele passou a transmitir as promessas para Jacó, dizendo que a descendência dele seria como o pó da terra, disse que todas as famílias da terra seriam benditas na descendência de Jacó, e disse ainda que estaria com ele e que guardaria ele onde quer que ele fosse. Então a Bíblia nos relata que Jacó ele acordou e ele temeu por causa daquela visão. E aquela escada, irmãos, ela representava o elo de ligação entre o céu e a terra. Elo esse que se daria através da descendência de Jacó, por isso que foi mostrado para Jacó em sonho. E essa escada, irmãos, ela representa o Senhor Jesus Cristo. Ela prefigurava Jesus Cristo como o elo que liga o homem que está na terra com Deus que está no céu. Então, Jesus Cristo, aquela escada já representava Jesus Cristo que viria à terra e que é o único elo que liga o homem a Deus. E nós temos uma confirmação disso lá em João 1,51, que diz: E disse-lhe, quem disse, né? Jesus Cristo. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto
e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem. Então reparem, irmãos, que na visão de Jacó, os anjos de Deus eles subiam e desciam na escada. E Jesus aqui ele está dizendo que os anjos de Deus subiriam e desceriam sobre o filho do homem. Quem é o filho do homem? O próprio Cristo. Então, aquela escada que tocava o céu, ela representava o Senhor Jesus Cristo. Agora, voltando novamente aí à visão de Jacó, da escada, reparem, irmãos, que nessa ocasião, primeiro, Jacó ele estava fugindo do seu irmão. Ele estava fugindo de Berseba com destino a Padã Arã. Uma outra coisa que a gente observa também, Jacó ele estava sozinho naquela ocasião, não tinha ninguém com ele. Ele estava sozinho. E uma outra coisa, só haviam pedras no seu caminho. Inclusive, como nós vimos, quando ele foi dormir, ele fez o quê? Ele pegou uma pedra, uma daquelas pedras, e usou como travesseiro. E então, Deus, ele se apresentou a Jacó e transmitiu para ele as promessas. Irmãos, o mesmo pode acontecer conosco. Quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós estamos sozinhos, com medo, com muitas provas, com muitas dificuldades, o Senhor ele também se manifesta nas nossas vidas. Aliás, quantas pessoas que não conhecem a Deus e que Deus se manifesta a elas exatamente nesse tipo de ocasião? Pessoas que nunca conheceram a Deus, mas quando estão em situações parecidas com essa, Deus se manifesta na vida delas, no meio da perseguição, no meio da solidão, no meio da angústia, onde parece que só tem pedras pelo caminho, e Deus acaba se manifestando a elas. Então foi nessa situação que Deus ele se apresentou a Jacó, onde Jacó teve essa visão da escada que tocava o céu, como diz aí esse subtítulo, o primeiro subtópico, melhor dizendo. Avançando agora para o segundo subtópico, a coluna em Betel. Então, olha o que a Bíblia diz em Gênesis 28, versículos 18 e 19. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Bom, irmãos, aqui nós temos então a atitude de Jacó assim que ele acordou depois daquela visão que ele teve da escada que tocava o céu. Ele pegou aquela mesma pedra que ele tinha usado como travesseiro e ele colocou ela em pé, como se fosse uma coluna, e ele derramou azeite nela. E ele chamou aquele lugar de Betel. Os irmãos lembram que se chamava, como nós comentamos quando a gente viu o mapa, aquele lugar se chamava Luz. Só que Jacó, depois daquele sonho, daquela visão, ele chamou aquele lugar de Betel. Por quê? Porque Betel significa casa de Deus. E além disso, irmãos, Jacó, ele também fez ali um voto. Tá? Ele fez um voto, conforme está lá nos versículos 20 a 22, ainda do capítulo 28 de Gênesis. Olha só. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então vejam, irmãos, que nesses versículos Jacó ele fez alguns pedidos para Deus. Ele fez os seguintes pedidos. Primeira coisa que ele pediu, a presença de Deus, conforme está lá no versículo 20, na parte A. Ele diz, se Deus for comigo. Irmãos, como nós já vimos em outra videoaula, é a presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Então, um dos pedidos de Jacó foi exatamente esse, pela presença de Deus. Depois ele pediu também a proteção de Deus. Olha só, isso aí está lá no versículo 20 ainda, só que na parte B. E me guardar nesta viagem que faço. Então ele estava pedindo ali a proteção de Deus. Então ele pediu a presença de Deus
e a proteção de Deus. Mas não somente isso, ele também pediu a provisão da parte de Deus, como está lá no versículo 20 ainda, só que agora na parte C. E me der pão para comer e vestes para vestir. E além disso, ele pediu também a paz de Deus, conforme está lá no versículo 21, na parte A. E eu em paz tornar a casa do meu pai. Então ele pediu a presença de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus e a paz de Deus. A presença, a proteção, a provisão e a paz. Então nós vemos aqui, irmãos, nesses pedidos, um reconhecimento de Jacó sobre a sua dependência total de Deus naquele momento. Era um momento em que aquela astúcia dele não o ajudaria em absolutamente nada. Ou seja, aquele que era acostumado a contar com a sua astúcia, agora ele reconhece a sua dependência de Deus. E tudo isso que a gente contou aconteceu quando ele levantou uma coluna em Betel, tá? Como o subtítulo, o subtópico aí diz, a coluna em Betel. Agora avançando aí, vamos para o terceiro tópico, que fala, eu creio que o tópico mais importante desta lição de hoje, que é os aspectos do caráter de Jacó. Então vamos lá, o primeiro subtópico, antes do seu encontro com Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, algumas características de Jacó antes de se encontrar com Deus. Então, dentro desse contexto, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis, no capítulo 25, nos versículos 29 a 31. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Irmãos, Jacó, ele poderia ter alimentado seu irmão, ou seja, ele podia ter dado um pouco daquele guisado para o seu irmão Esaú, mas não foi isso que ele fez. Então nós vemos aqui que Jacó, ele era egoísta, tá? E outra coisa, ao invés de dar um pouco para o seu irmão, ele fez o seguinte, ele negociou a primogenitura de Esaú. Ele disse para Esaú vender sua primogenitura para ele. Então nós percebemos que além de egoísta, Jacó ele também era oportunista, tá? E Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. A Bíblia diz que ele disse que, a Bíblia afirma que ele disse para Jacó que ele estava assim a ponto de morrer e que pelo fato de estar nessa situação, do que serviria a primogenitura para ele? Então, ele vendeu sua primogenitura por um guisado, ou em algumas traduções aí por um prato de lentilhas. Então, irmãos, ao mesmo tempo que Jacó ele era ambicioso, ele era oportunista, Esaú ele era desinteressado, ou seja, ele não dava valor à bênção de seu filho mais velho. E um ponto importante a se comentar aqui, irmãos, é que diferente do que alguns ensinam, Jacó ele não enganou Esaú. Ele negociou com Esaú comprando a primogenitura dele. Jacó enganou sim o seu pai Isaque, mas não a Esaú. E nos versículos 32 e 33, ainda do capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia diz: E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então veja, irmãos, que além de negociar com Esaú, Jacó ele ainda exigiu que Esaú fizesse um juramento que garantisse que aquela troca ela ia ser respeitada por toda a vida. Então nós vemos que Jacó, além de ser egoísta, ele era também calculista, ele era interessado, ele planejou para não ter problemas futuramente, fazendo com que seu irmão jurasse. E, ao contrário dele, Esaú,
ele era imediatista, ele agia por impulso. E como nós já tínhamos comentado também, irmãos, Jacó, ele enganou seu pai Isaque, seguindo aí as orientações da sua mãe Rebeca. Ele mentiu para o seu pai. Ele mentiu para o seu pai por mais de uma vez. A primeira mentira dele, ele disse para Isaque que ele era Esaú quando ele foi questionado, conforme está lá em Gênesis 27, 18 e 19 em sua parte A. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Aqui nós temos então a primeira mentira para o seu pai Isaque. Ele disse que era Esaú. Além disso, ele mentiu também, dizendo que ele havia feito aquilo que o pai tinha pedido. Na verdade, Isaac tinha pedido para Esaú, mas enfim, ele mentiu, dizendo que ele tinha feito aquilo que Isaac tinha pedido, conforme lá nos diz a Bíblia em Gênesis 27, no versículo 19, na parte B. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E além disso, ele mentiu também quando disse que o Senhor tinha trazido a caça para ele rapidamente. Olha só o que nos diz a Bíblia em Gênesis 27, 20. Então disse Isaac a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Isaac ele tinha estranhado pelo fato de seu filho ter voltado muito rápido. Ele estava achando que era Esaú. Falou: Poxa, eu pedi para ele caçar e depois preparar, ele já trouxe, foi muito rápido. Ele estranhou. E Jacó mentiu, dizendo que foi Deus quem tinha feito com que ele encontrasse rapidamente aquela caça. E por fim ele mentiu novamente, dizendo de novo ali para Isaac que ele era Esaú, conforme Gênesis 27, 24. Ele disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Irmãos, é possível que Rebeca não tenha falado com Isaac sobre o que Deus tinha dito a ela sobre seus filhos, que o mais velho ia servir o mais novo. É possível, irmãos, que se ela tivesse falado com Isaac sobre a escolha de Deus em relação a Jacó, talvez Isaac tivesse consultado a Deus e tivesse abençoado Jacó sem essa necessidade do engano, sem a necessidade disso que foi tramado, né, dessa mentira toda. Então, enfim, nós vemos com isso também que Jacó ele era mentiroso e ele era enganador também. Com o irmão dele, com Esaú, ele não foi mentiroso, ele foi astuto, ele foi interesseiro. Agora, com o seu pai, ele foi mentiroso e ele foi também enganador. E um ponto importante a se comentar também, irmãos, é que essas atitudes de Jacó trouxeram aí sérias consequências também, ou seja, não ficou tudo impune. Trouxe aí uma série de consequências, como nós vamos ver aqui algumas. Primeira delas, a mentira dele foi descoberta quando Esaú ele voltou com o guisado para ver o seu pai Isaque, e ele descobriu que Jacó tinha estado ali e tinha recebido a bênção no lugar dele. Então a mentira foi descoberta. Uma outra consequência, Jacó, ele mentiu para o seu pai. E Esaú, assim que ele soube disso, ele sentiu um ódio muito grande de Jacó, dizendo inclusive que o mataria depois que o seu pai morresse. E isso fez com que Jacó tivesse que fugir, que foi uma outra consequência, ele teve que fugir. Ele teve que fugir da sua casa para não ser morto pelo seu irmão. Uma outra consequência também. Jacó, ele teve que sair da sua casa e a sua mãe, que eu tinha ali como preferido, não viu mais ele. Ela morreu antes que Jacó voltasse para sua casa. E uma outra consequência também muito grande. O enganador, ele também foi enganado. A Bíblia diz que ele foi até Padan-Aram, ele foi até a casa de seu tio Labão, que era irmão da sua mãe, e Labão enganou ele por mais de uma vez. Você vê, Jacó enganou seu pai e o seu tio Labão enganou por mais de uma vez. Primeiro
primeiro fato aí em relação a Labão ter enganado a Jacó foi em relação a sua filha Raquel, conforme Gênesis 29, de 21 a 27. Como nós já comentamos, Jacó ele se apaixonou por Raquel e ele trabalhou durante 7 anos para que trabalhou 7 anos para o seu tio Labão para que pudesse se casar com ela. Só que assim que ele cumpriu 7 anos, ao invés de Raquel, Labão ele deu sua filha mais velha, que se chamava Lia ou Leia, para ele durante a lua de mel. E Jacó no dia seguinte foi falar com Labão e ele disse que, olha, eu não posso dar minha filha mais velha, a minha filha mais nova antes da minha filha mais velha ou da minha primogênita. E Jacó ele acabou tendo que trabalhar mais 7 anos ali para ficar com Raquel. Nesse caso, lembrando que ele não precisou esperar os 7 anos para se casar com Raquel. Ele se casou, mas teve que continuar trabalhando durante 7 anos, ou seja, ele teve que trabalhar durante 14 anos. Então, seu tio Labão o enganou em relação ao casamento com Raquel. E não somente isso, Labão o enganou também em relação ao salário. Seu salário ele foi mudado 10 vezes, como diz a Bíblia em Gênesis 31, de 6 a 7. Ou seja, Labão combinava uma coisa e depois mudava aquilo que foi combinado. Enfim, reparem, irmãos, que as atitudes de Jacó trouxeram consequências para ele. Ele semeou no erro e ele também colheu, conforme nos diz a Bíblia lá em Gálatas 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Então vamos recordar agora, ainda nesse primeiro subtópico, antes do seu encontro com Deus, alguns dos aspectos negativos de Jacó. Tá? Então, Jacó ele era egoísta, ou seja, ele poderia ter dado a comida para o seu irmão, não deu. Ele era oportunista, aproveitou aquele momento de fraqueza do seu irmão para negociar a primogenitura. Ele era calculista, ele pensou na possibilidade de seu irmão futuramente querer desfazer aquele acordo, então ele fez o irmão dele jurar. Ele era interesseiro, ele era mentiroso, ele era enganador, ele enganou, ele mentiu para o seu pai, enfim. Vejam, irmãos, que Jacó ele era realmente uma pessoa de caráter ruim. Ele era um mau caráter. Isso significa, irmãos, que Jacó ele precisava ter o seu caráter transformado. E essa transformação só poderia acontecer após um encontro com Deus. Bom, avançando agora para o segundo subtópico, depois do seu encontro com Deus. Então, irmãos, nós falamos sobre os aspectos do caráter de Jacó antes do seu encontro com Deus. E agora nós vamos falar sobre os aspectos do caráter de Jacó depois do seu encontro com Deus. Então, primeiramente, nós vamos falar aqui de 5 encontros que marcaram a vida de Jacó. Quando eu digo aqui encontros, irmãos, estão incluídos também os casos em que Deus falou com ele, mesmo sem um encontro direto. Então, primeiro foi o um encontro em Betel, através da visão da escada que saía da terra e que ia até o céu, onde Deus falou com Jacó, conforme Gênesis 28, de 13 a 15. Nós já falamos sobre essa questão da visão da escada que tocava o céu, então a gente não precisa detalhar muito mais. Mas, enfim, foi um encontro, foi o primeiro encontro aí que marcou a vida de Jacó. Um outro momento marcante na vida de Jacó foi quando Deus deu a ele uma ordem para que ele saísse da casa de Labão e para que ele voltasse para a casa de seus pais, para que ele voltasse para a sua parentela, e Deus disse que seria com ele, conforme está em Gênesis 31, nos versículos 2 e 3. Um outro encontro marcante na vida de Jacó foi quando ele lutou com o anjo, conforme Gênesis 32, de 22 a 28. Eu não vou comentar muito sobre esse encontro agora, irmãos, porque eu vou falar em mais detalhes sobre ele um pouco mais adiante. Depois, em outra ocasião, o Senhor falou para ele ir até Betel e fazer ali um altar para Deus, conforme Gênesis 35:1. Foi um outro momento marcante também. E nós temos ainda aquela conhecida passagem onde o Senhor falou para Jacó que ele podia descer até o Egito com a sua família para se encontrar com José que estava lá, conforme Gênesis 46, versículos 2 a 4. Enfim, nós temos aí alguns encontros que marcaram a vida de Jacó. Muito bem, irmãos. Depois do seu encontro com Deus, Jacó ele teve o seu caráter transformado.
Tá? Primeiramente, ele passou a ter um caráter agradecido, conforme Gênesis, no capítulo 28, de 20 a 22. Olha só. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Irmãos, nós vemos aqui mais uma referência sobre o dízimo antes da lei ter sido estabelecida. Nós vimos que o mesmo ocorreu aí com Abraão em relação a Melquisedeque em outra videoaula. Nós aprendemos aqui então que o dízimo ele envolve não somente uma questão de fé e de reconhecimento de que Deus é o dono de todas as coisas, mas também se trata de um ato de gratidão. E além de se tornar grato, houve também um reconhecimento da parte de Jacó. Ele passou a reconhecer que a bênção em sua vida ela seria pela graça e pela misericórdia de Deus, e não através de sua astúcia. Uma outra transformação também, Jacó se tornou alguém esforçado, alguém trabalhador e também sofredor. Tá? Como nós já comentamos, ele trabalhou muito e durante muitos anos na casa do seu tio Labão, mesmo sendo enganado por ele. Uma outra mudança também, seguia a direção de Deus, ou seja, Jacó passou a seguir a direção de Deus em sua vida. Nós vemos isso na questão de sua fuga de Harã, quando Deus disse para ele voltar para a casa dos seus pais, e também no episódio em que Deus disse que ele poderia descer até o Egito para encontrar, junto com a sua família, para encontrar com José. E nós temos aqui, irmãos, um quadro resumo que consta também na revista dos irmãos. Esse quadro mostra algumas das características de Jacó antes e depois do seu encontro com Deus. Então está aí na tela dos irmãos, ó, antes do seu encontro com Deus, ele era oportunista, ele era mentiroso, ele era enganador, ele confiava na sua esperteza em vez de buscar a Deus. Enfim, ele era astuto também, ele era calculista, etc., conforme nós já vimos. Agora, depois que ele se encontrou com Deus, ele se tornou uma pessoa verdadeira, ele passou a ser paciente, trabalhador, confiou em Deus para abençoar e para buscar sua direção. Nós vimos que ele passou a ter um reconhecimento maior da parte de Deus, ele passou a sofrer ali com paciência, enfim, ele teve um caráter transformado. Então reparem, irmãos, que houve aí uma grande transformação. Irmãos, somente o encontro com Deus que poderia gerar essa grande transformação. Tá? Então, finalizando esse subtópico, depois do seu encontro com Deus. Agora, avançando para o terceiro subtópico, no seu encontro com Esaú. A base, irmãos, para esse subtópico vai ser Gênesis 32, de 3 a 32. Depois os irmãos podem ler com calma esses versículos. Bom, a Bíblia diz que Jacó ele enviou mensageiros para a região de Edom para se encontrar com Esaú e para mandar notícias para ele. E os mensageiros, eles voltaram e disseram que Esaú estava vindo com mais 400 homens para se encontrar com Jacó. E quando ele ouviu isso, quando Jacó ouviu isso, ele sentiu medo, ele ficou muito preocupado, com medo do seu irmão estar vindo para matar ele, para lhe matar por causa daquilo que ele havia feito, de tomar a bênção do seu pai no lugar de Esaú. E Jacó, então, ele dividiu toda aquela gente que estava com ele tinha prosperado muito, tinha muitas pessoas, muitos animais com ele, enfim. Ele dividiu toda aquela gente lá em 2 grupos, para que caso Esaú atacasse o primeiro grupo, talvez o segundo grupo escapasse. E depois disso, Jacó, ele fez uma oração para que Deus o salvasse do seu irmão. Enfim, aí Jacó mandou seus empregados para que levassem presentes para Esaú e passou aquela noite no acampamento. E naquela noite Jacó ele se levantou e ele atravessou um rio chamado Jaboque. Jacó ele fez com que suas mulheres, suas concubinas, seus filhos e tudo que ele tinha passasse por ali. Só que ele mesmo acabou ficando para trás e ficando sozinho. E a Bíblia diz então que veio um homem e que lutou com ele até o dia amanhecer. Então aquele homem deu um golpe na coxa de Jacó e ela ficou fora do lugar. E ele foi abençoado ali. Bom, enfim, nessa luta, depois os irmãos podem ler com calma, em Gênesis 32,
nós temos aí algumas constatações. Bom, a Bíblia fala sobre o Val de Jaboque. Irmão, Jaboque era um rio. E Val nada mais é do que um trecho raso desse rio. Ou seja, Val de Jaboque é uma passagem no rio Jaboque onde as pessoas passavam sem precisar nadar. Lembrando que Jacó não lutou no rio, ele lutou na terra. Tá? Ele não estava mais no rio. E aquele homem com quem Jacó lutou, na verdade era uma teofania. Teofania, irmãos, é a manifestação da divindade em forma humana, ou seja, era Deus se apresentando de forma humana. Não era um anjo comum, um anjo qualquer, porque um anjo ele não pode abençoar ninguém. E a Bíblia diz lá em Gênesis 32, 29, que ele abençoou Jacó ali. E outra coisa, aquele ser ainda mudou o nome de Jacó para Israel. Tá? Israel significa aquele que vê Deus ou aquele que luta com Deus. E a Bíblia disse ainda que Jacó lutou e que prevaleceu. Agora, irmãos, é importante deixar bem claro: ele prevaleceu porque Deus assim o permitiu. Tá? Não é que ele tivesse forças, que as suas forças eram iguais ou eram comparáveis à de Deus. Não é isso. Deus tinha um propósito ali e Deus permitiu que ele prevalecesse. Tá? Nós não podemos tentar equiparar as coisas, não. E a Bíblia diz também que Jacó ele chamou aquele lugar de Peniel. Peniel que significa que eu vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. E por fim, irmãos, Jacó ele se reencontrou com Esaú. A Bíblia diz que os dois se abraçaram e que choraram. Ou seja, irmãos, houve reconciliação entre eles. Isso significa que o Senhor ouviu a oração de Jacó. Então, esse é o nosso terceiro subtópico no seu encontro com Esaú. E vamos agora, então, à nossa conclusão. Jacó não tinha um bom caráter, porém o seu encontro com Deus fez com que seu caráter fosse completamente transformado. Da mesma forma, não é possível ter nosso caráter transformado por nossos próprios esforços, mas apenas pela ação do Espírito Santo quando lhe damos lugar em nossas vidas. Enfim, irmãos, somente o Espírito Santo pode transformar o nosso caráter. Só que é necessário que nós venhamos a permitir que ele atue em nossa vida para que essa mudança ela ocorra. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.